E aí, galera do canal, seguimos nossa cobertura aqui do London Chess Classic, desta vez sexta rodada. Nessa partida teremos de brancas o Anishigiri contra o Magnus Carlsen, de pretas. O Giri aqui abre com E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, e aqui entramos na Ruy Lopes com bispo B5. Quem esperava a defesa berlinense do Carlsen errou, ele jogou A6, bispo A4, cavalo F6, roque, bispo E7, torre E1, B5, bispo B3, roque. E aqui o Carlsen vai jogar D4. Um lance bem menos comum. Normalmente se joga primeiro C3 para dar suporte a D4. Mas aqui as brancas não estão preocupadas com, por exemplo, cavalo após D4. Cavalo ameaça o bispo porque justamente esse cavalo está protegendo esse peão. Então agora cai o peão e o cavalo precisa recuar. Então, aqui não tem nenhuma razão para as brancas se preocuparem com o lance D4. As pretas vão jogar D6 e o Carlsen agora sim vai jogar C3 e aqui vai entrar na variante com bispo G4 chamada Bogolyubov. Então esse é o nome dessa variante. Eu particularmente, em vez de jogar aqui D4, curto jogar H3. Normalmente aqui entra na Smyslov ou ainda aqui na Breyer. Então eu gosto de jogar H3, mas também me agrada aqui A2 para manter o bispo nessa diagonal pressionando F7. Bom, então vamos voltar para o jogo. Após D4, D6, C3 e bispo G4, que é a variante Bogolyubov, o Giri vai jogar bispo em E3, que é o lance mais jogado aqui na posição, bispo E3. Outra possibilidade aqui, que aparece com muita frequência também, é D5. Aqui não tem problema nenhum se as brancas quiserem, por exemplo, tomar o peão. As pretas vão ficar com um pouquinho de vantagem aqui, mas não é significativo, dá pra recuperar. E após cavalo D2, normalmente aqui se joga de repente C5, as brancas pressionam o bispo e aqui começa a tentar um contrajogo aqui na ala da dama. Então essa aqui é uma variante possível. Vou voltar a posição aqui para nós. Outra possibilidade aqui, né, como eu havia comentado, é jogar agora D5. Daí o cavalo normalmente pressiona o bispo, que vem para C2. E aqui as pretas já podem jogar C6, H3, bispo volta, peão captura e aqui cavalo. Então essa aqui também uma variante possível, o jogo aqui igualado. Voltei à posição aqui. Jogar A4 aqui não é tão bom, porque as pretas têm aqui bispo toma cavalo. E agora as brancas não, para não precisar tomar de G aqui e enfraquecer o roque, ao tomar de dama, ah, acontece a seguinte jogada. peão toma peão e cavalo entra com esse duplo. E aqui ganha, troca cavalo por bispo. Então, deixando as brancas em uma situação aqui de desvantagem. No caso, um peão a menos. Voltando aqui, então após bispo E3 do Giri, o Carlsen tem a opção de tomar o peão imediatamente ou ignorar essa troca e, por exemplo, recuar o seu bispo ou ainda jogar cavalo em A5, pressionando o bispo adversário, ou ainda jogar agora D5
para desafiar de vez o centro. Ainda se vê bastante nessa posição o lance bispo em D7. O Carlsen vai jogar E toma D4, C toma D4, cavalo em A5, bispo C2. E aqui, normalmente se joga para as pretas ou C5 ou cavalo em C4. O Carlsen preferiu jogar cavalo em C4. O bispo aqui está ameaçado, então vai recuar para C1. E o Carlsen vai jogar agora C5. B3, pressionando o cavalo, que vai recuar para B6. Cavalo de B em D2. E aqui as pretas têm pelo menos 5 lances que costumam ser jogados e que já apareceram esse ano nessa posição. A primeira delas é recuar esse cavalo para D7. A segunda é capturar o peão com o peão de C. A outra é trazer a torre para C8, né? Já se antecipando a essa captura, que vai liberar a coluna. E, além disso, torre em E8, né? Essa torre não está jogando agora. Aqui ela fica mais ativa. E muito menos jogado, mas também já foi visto aqui, dama em C7, conectando as torres. O lance bispo em H5 só foi visto ano passado. O Carlsen vai jogar torre em C8. E o Guiri aqui pode jogar ou H3 ou bispo em B2, se quiser seguir os lances mais populares da posição. Ele vai jogar bispo B2, o Carlsen cavalo de F em D7. E aqui as brancas novamente têm H3 ou dama B1. Um lance que já foi visto, mas não esse ano, só ano passado. Assim como o lance D toma C5. O Guiri vai jogar dama B1. E aqui o Carlsen já pode escolher se ele quiser avançar esse peão ou capturar esse peão. Se capturar, pode dar origem a alguma variante assim. E aqui avança o peão. Ou ainda, se o peão aqui avançar, provavelmente o jogo segue com B toma C4. Por que que não? B toma C4, cavalo toma C4, cavalo toma C4, B toma C4, bispo C3, bispo toma F3, G toma F3. Então, o jogo poderia seguir também nessa direção. Voltando então à posição, o Carlsen não vai jogar nenhuma das duas variantes aqui e vai preferir jogar G6. Como esse bispo aqui não está jogando muito, agora já de repente pode começar a atuar nessa diagonal aqui, também, né, não deixando tão vulnerável aqui G7. O Guiri vai responder com H3, bispo toma F3, cavalo toma F3, C toma D4, cavalo toma D4, bispo F6, atacando cavalo e bispo por raio-x, dama D1, protegendo também agora o cavalo. E aqui o Guiri vai jogar, o Carlsen vai jogar cavalo em E5. Aqui também dava para ter jogado cavalo em C5, né? Botando pressão nesse peão aqui, que poderia logo ser acompanhado por essa torre em E4. Após o Carlsen jogar cavalo E5, então o Guiri joga torre em C1 para disputar a coluna com a torre adversária. Mas aqui também já dava, se quisesse, para ter pressionado o cavalo com F4.
O Carlsen vai jogar bispo em G5, atacando a torre, e a torre vai ir para B1. Como esse cavalo aqui não está conseguindo jogar muito por conta da proteção dos peões nas casas brancas, agora o Carlsen vai jogar cavalo de B em D7 para conseguir remanobrar aqui com maior segurança. Opa, aqui. O Guiri vai jogar torre em F1. Esse lance aqui eu admito que não consigo entender assim. Me parece que a posição das brancas aqui está um pouco parada. Tem que fazer um lance de espera, me parece. Ou a torre em F1 ou torre em A1, tanto faz. A questão é ver para onde as peças das pretas vão se movimentar. Eu não sei se é bem isso, mas não consegui pensar numa explicação para esse lance aqui. Se vocês souberem aí, deixem nos comentários, por favor. O Carlsen vai jogar bispo F6, tirando ele aqui da diagonal. E agora a torre vai aproveitar e vai jogar em C1. Dama B6, bispo B1, torre toma torre, bispo toma torre C1. E aqui cavalo em D3. Que o bispo simplesmente podia vir para cá, mas o Kiri preferiu dama toma cavalo em D3 e bispo toma D4, seguido de bispo H6. A torre do Carlsen vai aproveitar a coluna de C e vai jogar em torre C8. Dama E2. E aqui cavalo vai ir para F8 para remanobrar. Cavalo F8 e o Guiri joga G3. Segue com cavalo E6 e aqui rei G2. São muito importantes esses dois lances aqui, primeiro G3 e depois rei em G2, porque nós temos dama e bispo pressionando F2 ele, e na mesma diagonal em que estava o rei. Então, esse lance aqui defensivamente é muito importante. Bispo G7, desafiando o bispo branco, que aqui poderia ter tomado sem problemas, mas preferiu jogar em E3. O Carlsen vai desafiar de novo com bispo D4 e o Guiri vai dizer não, bispo D2. E então aqui dama em D8. Aqui dama em D8 é um lance que está ok, mas também aqui nós teríamos dama em C7, pressionando o bispo e mantendo a pressão na diagonal em que está o rei. Me parece um lance mais interessante. O Guiri vai jogar dama. Desculpem. Após bispo D2 e dama em D8, o Guiri vai jogar torre em C1. Uma hora ou outra, o Guiri ia desafiar a torre do Carlsen pela coluna e segue com torre toma C1, bispo toma torre em C1 e aqui dama em F6. Ah, aqui a dama poderia ter vindo, por exemplo, para C7, para manter aqui o domínio da coluna semi-aberta. Outra possibilidade aqui seria desenvolver o cavalo para uma área mais central aqui, como em C5, pressionando o peão. Mas dama F6 também está bem interessante aqui, próximo do rei. O Guiri vai resolver agora a situação na ala da dama com A4, B toma A4, B toma A4 e o Carlsen joga cavalo C5 agora. Como o cavalo está pressionando o peão de A4, o Guiri simplesmente podia ter jogado o bispo em B2 para protegê-lo, mas preferiu jogar aqui A5. E o Carlsen jogou bispo C3.
O jogo segue com bispo A3, ou seja, o Giri permite ao Carlsen capturar o peão, porque agora nós temos bispo toma cavalo, e esse cavalo que estava protegendo esse peão, se cair, cai esse peão também, porque agora nós temos força dupla em cima de A6. Então é isso que vai acontecer. Após bispo A3, bispo toma peão de A5, bispo toma cavalo em C5, D toma C5, bispo em D3, bispo em C3 e bispo toma A6. O Carlsen joga agora bispo em D4. As brancas vão jogar bispo em C4, rei G7, e aqui o Guiri vai tentar algum jogo na ala do rei com H4 para tentar quebrar a estrutura de peões. Dama B6, H5, dama F6, bispo A2, G toma H5 e aqui F4. Dama G6, rei H3, F5 e aqui as brancas, se quisessem tentar coroar, teriam um peão passado aqui, mas preferiu-se E toma F5, dama toma F5 com cheque, rei G2, rei H6, dama E6, cheque, dama toma dama em E6, bispo toma dama em E6 e o jogo é encerrado. Os dois jogadores concordam com o empate. A posição aqui está praticamente igualada, né? As pretas têm uma pequena vantagem por conta do peão a mais, mas o jogo está igual. Aqui não tem muito como progredir as peças e provavelmente os dois jogadores vão ficar fazendo movimentos de bispo aqui. O rei pode tentar avançar um pouco aqui, mas no mais, né? O que aconteceria provavelmente seria os dois movimentando seus bispos pelos próximos 50 lances. Então, essa aqui foi a partida do Nishigiri contra o Magnus Carlsen. Uma partida praticamente perfeita, tecnicamente, assim, sem grandes emoções e possibilidades de vantagem para nenhum dos lados, mas uma partida bem didática para a gente ver alguns temas da Rui Lopes, assim. Então, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal aí se vocês ainda não estão inscritos para receberem as notificações dos próximos vídeos. E até a próxima. Vamos seguir cobrindo toda o London Chess Classic.